Muy buenas noches con todos y todas los invitados a este evento tan importante organizado por el Foro Paulo Freire. Es un diálogo relacionado a la investigación social desde la perspectiva de la educación. Es para mí un placer contar con la participación de ustedes y también de profesionales de nuestro país hermano, como es el Brasil. También tenemos de Colombia y también de México, ¿no? En estos momentos está presente nuestro amigo Gerson Tenorio dos Santos. Va a ser uno de los ponentes de este foro, de este diálogo que tenemos hoy día programado. Él es representante de la Universidad Metropolitana de Santos, Brasil. Es un investigador de experiencia, docente en la perspectiva liberadora de Paulo Freire, una experiencia de proyectos de interdisciplinar, doctor y máster en comunicación y semiótica por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, docente en la Universidad de Brasil, traductor e intérprete y licenciado en idiomas por la Universidad Iberoamericana. Es también coordinador y docente de la maestría profesional en la práctica de docentes de la Universidad Metropolitana de Santos. Imparte, pues, las disciplinas Escuela de Enseñanza Básica y Prácticas Docentes. El tema que voy a abordar va a ser la investigación social desde la perspectiva freirana, acción, reflexión y acción. Sim, muito obrigado mais uma vez, né? Agradeço aqui ao professor Oscar por mais esse convite, muito importante para discutirmos esse tema tão relevante na abordagem freiriana. Agradeço ao professor Dr. Alfonso Tamayo, também, que vai estar aqui nesta mesa. Agradeço a você, Lucy, moderadora. Agradeço também ao professor Luiz Gonçalves Arias, de México. E agradeço também à professora Maria Rosa Villanueva, que vai estar aqui também fazendo a mediação. Para mim, então, é relevante, muito relevante esse tema, porque eu queria falar um pouco a partir da minha própria prática. Eu queria dividir a minha exposição, eu sei que é muito curto, são 20 minutos, eu vou falar de uma experiência que durou anos, né, na prefeitura do município de São Paulo, mas eu vou falar, primeiramente, a partir de um aporte teórico, e depois eu vou trazer um pouco do que foi esse trabalho com um projeto interdisciplinar realizado na prefeitura do município de São Paulo, quando o professor Paulo Freire foi o secretário da Educação. E eu trabalhei nesse projeto e queria trazer um pouco dessa experiência para contar como que a gente realizava esse trabalho, né, que parte lá da pedagogia do oprimido, mas está em vários livros do Freire, enfim, né, há várias perspectivas que eu quero trazer aqui. Enfim, então eu vou começar falando desse aporte mais teórico, e aí eu quero dividir com vocês, então, o material para podermos ver conjuntamente, né? Lucy, você pode liberar para mim o screen sharing? Bom, então vamos começar falando de um aporte teórico do Freire, que para mim é muito importante. Então, como a investigação docente se realiza na perspectiva libertadora e como isso, então, vai estar relacionado ao projeto interdisciplinar realizado na Prefeitura do município de São Paulo. Bom, então eu queria começar a discussão a partir de um texto muito famoso e importante do Freire, que se encontra publicado no livro do Carlos Rodrigues Brandão, que se chama Pesquisa Participante, que foi publicado em 1981. E o Freire, ele faz uma exposição, né, num evento na Tanzânia, e ele explicita, né, o que é, né, um método de pesquisa alternativa, a partir do que ele considera que seja relevante para a pesquisa da realidade concreta. Enfim, então, este texto se chama Criando Métodos de Pesquisa Alternativa, aprendendo a fazê-la através da ação. E aí ele vai dividir a sua exposição em algumas partes. Ele começa destacando, primeiramente, os problemas que enfrentamos como educadores ou cientistas sociais. Então, ele começa
primeiramente, dizendo em que consiste a realidade concreta. Então, a realidade concreta, ela consiste numa relação dialética entre objetividade e subjetividade. É a compreensão e respeito à sabedoria popular, é a opção política pela libertação e tem um caráter eminentemente político da atividade científica. Então, essas são as primeiras palavras que o Freire vai dirigindo ao público, e este público estava desenvolvendo um trabalho em alfabetização de adultos. Então, ele dá uma palestra evidenciando como seriam os passos desta pesquisa. Em seguida, então, ele diz, né, que primeiramente, a equipe deve selecionar uma área urbana ou suburbana. Depois, no segundo lugar, a equipe deve informar-se sobre a existência ou não de estudos sobre a área escolhida, que é preciso conhecer a área. Então, é preciso ir à realidade, mas é preciso saber o que já falaram sobre esta realidade. Depois, é preciso delimitar, então, a área escolhida. E aí, começam-se as primeiras visitas. São visitas informais da equipe, em que se anota tudo, né? Tudo aquilo que chama atenção, né? Enfim, se há escolas, clubes, igrejas, cooperativas, enfim, a estruturação da própria realidade, como se dá essa realidade, enfim, né? É uma pesquisa de campo inicial que é muito importante na perspectiva freiriana. E aí vão se conversando uns com os outros para trocar essas experiências. Depois, num outro momento, começam-se as visitas às lideranças dos organismos levantados. Então, vamos ver, então, as cooperativas, os sindicatos, enfim, vamos conversar com essas lideranças. E, nessa conversa com as lideranças, em sexto lugar, a gente vai expor a pesquisa, que seria o ponto de partida do programa desta pesquisa. Então, a gente vai falar do método, da metodologia, vamos falar do papel participante e crítico de todos aqueles que estão imersos nesta pesquisa, vamos falar do direito da manifestação dos grupos populares em torno de seus próprios problemas e modos de superá-los, enfim. E agora, em reuniões mais amplas, né, no outro momento, com os associados, a gente vai explicar a esta equipe como o trabalho vai ser realizado. Então, normalmente, o Freire fala em grupos de 20 ou 30 pessoas, com 1 ou 2 encontros semanais, no melhor horário para todos, com discussão livre por parte dos grupos populares e da equipe pesquisadora, sem a sobreposição da voz desta. Ou seja, a equipe coordena, mas ela não sobrepõe a sua voz sobre o grupo popular. Os encontros seriam, então, gravados e seria escolhido um coordenador ou uma coordenadora dos encontros e, no processo do trabalho, um relator ou uma relatora posições do grupo frente aos problemas levantados, quando houvesse os encontros de todos os grupos, porque primeiramente se faz em pequenos grupos, depois a reunião é mais ampla. Depois, por fim, a produção de um documento final a partir das discussões realizadas por parte dos grupos populares e de pesquisadores, que seria fundamental para a organização do conteúdo programático do projeto de educação de adultos. Né? E aí, em seguida, então, o que vai ser feito, né, numa próxima etapa? A partir disso, forma-se o documento, e aí, o que vai ser feito? Né? Nessa próxima etapa, então, inicia-se o estudo crítico do discurso popular. Freire acha extremamente importante que os envolvidos na pesquisa tenham esse conhecimento. Então, é preciso estudar a sintaxe, estudar a semântica do discurso popular. Né? O Freire fala muito, por exemplo, da prosódia do povo. Né? O Freire era professor de língua portuguesa, professor de português. Então, ele falava muito desse respeito à prosódia, desse respeito à sintaxe, desse respeito à semântica popular. Depois, também, né, um outro tipo de estudo são os estudos das metáforas deste discurso popular. Também um estudo dos diferentes níveis da percepção da realidade. Depois, a contribuição de outros setores da universidade. Então, por exemplo, os linguistas. Seria essencial que linguistas, sociólogos, antropólogos participassem dessa pesquisa, justamente para se incorporar à pesquisa inicial, a fim, né, de que se possa ter um esforço mais amplo na compreensão do discurso popular. Ou seja, a universidade precisa aprender com o discurso popular. Depois, os relatores e as relatoras de cada grupo, atuando como representantes de seu grupo, deverão, tanto quanto lhe seja possível, estar ao lado dos diferentes especialistas nesta etapa da pesquisa.
enfim, aquelas pessoas são representantes do grupo popular, também participa junto com os pesquisadores, os representantes da pesquisa. Depois, a etapa final, então, seria a organização, a organização de um pré-programa de educação de adultos elaborado a partir das análises realizadas pelos grupos populares, que seria a etapa 1, e dos discursos e dos estudos do discurso popular, que seria já a etapa 2. Depois, no outro momento, já a participação dos representantes dos grupos populares na elaboração do pré-programa. Aí seriam, então, num outro momento, ordenadas as unidades e subunidades, né? E no caso, seria a volta da equipe pesquisadora com a incorporação dos representantes populares à área de pesquisa. Então, ordenam-se e depois voltam-se para a área de pesquisa. Depois, novos encontros com os antigos grupos para debate dos temas considerados fundamentais pela população e presentificados no pré-programa em suas unidades e subunidades. Em seguida, então, caso seja transformado em programa pela decisão dos grupos populares, suas unidades e subunidades passam a constituir-se em objetos de conhecimento a ser desvelado na prática educativa a ser desenvolvida. E esta, por sua vez, se alongaria mais adiante em nova pesquisa, ou seja, começa-se agora a pesquisa, define-se o programa, mas Freire entende que nada no mundo é estático, logo é preciso que adiante, né, também volte-se a fazer uma nova pesquisa na continuidade dinâmica entre pesquisa e educação, que exige uma flexibilidade dos programas que vão se fazendo e refazendo em lugar de serem estáticos e imóveis. Enfim, esta foi então a fala que o Freire fez na Tanzânia para este grupo. Agora eu vou falar bem rapidinho do que foi então o desenvolvimento do projeto interdisciplinar, né, na prefeitura do município de São Paulo. Né? Então, esse projeto ele se desenvolveu do ano de 1989 a 1992, quando o Freire, então, era o secretário da Educação, né, na gestão de Luísa Erundina. E, no caso, no projeto Inter, as escolas faziam, então, a opção. Então, a gente tinha inúmeras escolas, né, divididas em vários distritos de São Paulo. E aí eram organizados em núcleos de ações educativas, chamados NAIs. Nós chamamos, na época, NAIs porque antes, né, já de uma perspectiva mais ditatorial, chamava-se Delegacia de Ensino. Quando assumimos, mudamos o nome para Núcleo de Ação Educativa. E aí tínhamos o NAI 1, o NAI 2, enfim, vários NAIs distribuídos por São Paulo inteiro. E dentro desses vários NAIs, as escolas, então, faziam as opções. Ela podia ou não selecionar esse projeto. Caso ela fizesse opção, a escola era acompanhada e assessorada pela equipe interdisciplinar composta por técnicos educacionais. No caso, eu era um deles. Das várias áreas do conhecimento, educação física, ciência, geografia, história, inglês, matemática, português. No caso, eu era de português. O eixo de funcionamento do currículo, então, era o tema gerador. Então, Freire vai tratar disso na pedagogia do oprimido, né? Quando ele fez o seu trabalho com educação popular, logo no começo, ele trabalhava com a palavra geradora. Na pedagogia do oprimido, ele fala já em tema gerador. Então, a proposta é trabalhar com o tema gerador, né? Então, era essa a ideia. Então, era preciso definir o tema gerador a partir do encontro entre professores, equipe técnica, comunidade, enfim. E aí, nós tínhamos algumas etapas nesse processo. Né? Então, eu pus aí no número 5 as etapas do processo curricular. Então, num primeiro momento, nós fazíamos o levantamento preliminar da realidade, da localidade, né, as situações significativas. Ou seja, nós íamos a campo junto com os alunos, a comunidade, enfim, né, estudar essa realidade, entender como ela funciona e trazer essas situações significativas. O que são situações significativas? Situações significativas são aquilo em que o grupo popular se reconhece, os alunos, né, a comunidade, enfim, no que eles se reconhecem quando a gente faz esse levantamento preliminar, né? O que diz sentido a eles? Depois, né, num outro momento, das situações significativas levantadas a partir do estudo da realidade, aí a gente parte, então, para os temas geradores, a partir de um processo de codificação. Né? Paulo Freire vai discutir isso em um de seus livros básicos, né, quando ele fala da comunicação, de comunicação e extensão, e ali a gente trabalhava, então, com os processos de
codificação dessa realidade. Então, era feito todo um levantamento, né, a partir de vídeos, de fotos, de visita à realidade, de filmes, né, de histórias orais, enfim, fotografias que a população trazia, enfim, uma série de elementos eram trazidos, enfim, depoimentos sobre como era a sua realidade, o que funcionava, o que não funcionava, enfim. Né? Então, a partir desses temas, era que a gente, então, fazia todo um levantamento, um cruzamento de dados, de informações, a equipe técnica, junto com os professores da escola e junto com os alunos, enfim, a gente ia fazendo todo esse levantamento de temas, de situações significativas, até que a gente fosse percebendo, junto com os professores e a comunidade, aquele tema que realmente era o relevante. Só que isso era feito em várias etapas. A gente voltava à realidade, depois a gente voltava de novo para a discussão, e a gente, até chegar ao tema gerador, que era aquele relevante. O tema gerador, ele não se entrega facilmente, a gente tem que fazer uma série de cruzamentos, perceber como que a própria comunidade ela se relaciona com esse tema. Às vezes não é claro para ela essa questão, né? Enfim, em diversas situações nossas, por exemplo, apareceu um dos temas geradores era a violência, mas a comunidade não tinha a percepção muito clara de como era ou o que era essa violência. A gente tinha que fazer vários cruzamentos, perceber naquilo que estava inconsciente, no interdito, nas suas posições, enfim, a gente tem que levantar uma série de dados a partir das quais, então, ficaria evidente, então, esse tema gerador, pelo menos por um certo tempo, porque o tema gerador era importantíssimo para que nós fizéssemos as questões geradoras e, a partir disso, a gente fizesse, então, a redução temática ou a criação do programa. Enfim, então, das situações levantadas, então, a gente iria para o estudo da realidade dos temas geradores, que essa era essa etapa. Depois dos temas geradores, aí definido o tema gerador a partir desses vários encontros, enfim, cruzamentos de dados, de estudos, enfim, né, é que a gente, então, faria o esboço do programa. A partir disso, esboçaríamos o programa, que apresentaríamos aos professores, junto com eles, né, enfim, nós faríamos juntos, né, eles e nós, enfim, mas a gente sistematizava muito isso, levava para eles participavam junto com a comunidade, enfim, até que, então, a gente conseguisse elaborar um programa. E é aí que entra, então, a perspectiva da interdisciplinaridade, porque para responder aos problemas, esses anseios da comunidade, era necessário, então, eram necessárias que as várias áreas do conhecimento elas participassem disso. Como cada área, então, pode participar? Né? Como que ela vai desvelar, que ela vai desopacizar, ajudar a desopacizar essa situação incômoda, né? Que está ali, né? Presentificada naquele tema gerador. Então, as várias áreas, então, se encontravam, né? Para definir esse programa. E cada área, então, definia o programa a partir das questões, né? Geradoras, eram questões geradoras que a gente levantava para cada área do conhecimento. Né? Por exemplo, como a comunidade pode perceber com mais clareza as questões políticas presentes no sistema, na sua comunidade que gera violência, porque isso não era muito claro para eles, enfim. Então, era preciso, então, que essas questões geradoras elas fossem levantadas em cada área do conhecimento e em cada série, porque nós tínhamos quinta, sexta, sétima, oitava série, enfim, cada série, então, definisse um programa a partir do qual, então, a gente passaria a trabalhar, né, junto com esses alunos e a comunidade, mas sempre dinamicamente, ou seja, a nossa equipe sempre estava junto com eles estavam sempre junto conosco, a gente sempre ia à escola, visitava a escola, a gente sempre discutia com os professores, porque a gente ia dar uma formação constante para eles, né, para que a gente trouxesse um conjunto de elementos. A partir do momento que a gente levantava as questões geradoras, era preciso, então, aprofundar, trazer um corpo de conhecimento fundamental para que a escola pudesse, então, trabalhar, que os professores pudessem, então, trabalhar nas suas séries, amparados, então, pela equipe interdisciplinar. Bom, enfim, então, essa é mais ou menos a visão geral. Obviamente, é uma perspectiva eminentemente política, uma perspectiva não neutra, uma perspectiva de participação, de fato, na realidade das pessoas, da situação que elas vivem, enfim. Então, isso era dinâmico também, porque o tema gerador, no futuro, podia mudar.
Mas o que é importante destacar aqui é que, do ponto de vista dessa perspectiva freiriana, o conteúdo nunca vem a priori, nunca vem nada pronto, nunca vai nada para o professor pronto, não se trata de um pacote pronto. Então, até trouxe para vocês verem, eu sei que meu tempo já está acabando, né, uns trechinhos dos documentos que a gente tinha, porque a gente produzia inúmeros documentos para cada uma desses momentos. Por exemplo, esse é o caderno de formação dessa série, que a gente tinha inúmeros, a gente produzia inúmeros cadernos, e isso a gente distribuía para a rede, a gente discutia junto com eles, e esse é o do tema gerador, é o tema gerador e a construção do programa. E aí, aqui uns trechinhos para vocês verem, né? O índice, o tema gerador, porque a opção da proposta pela via do tema gerador, a construção do programa escolar, que é a redução temática, chamada de redução temática, o levantamento preliminar, as possíveis situações significativas dos temas geradores e a construção do programa. E aí, nessa introduçãozinha, dá para perceber como que é a postura freiriana em relação aos programas até então, né? A gente estava num governo já, que já vinha de uma história, né, de programas prontos e que enviava-se para a prefeitura, e dessa vez, né, a opção era pela construção do programa em conjunto com todos da rede. Independente, a gente estou falando aqui do projeto Inter, que a gente tinha outros tantos projetos, mas era essa a tônica, né, do nosso trabalho. E aí, por aqui, vocês veem um pouquinho como é que essa coisa era desenvolvida, né? Depois tem outras páginas, a parte do caderno, e isso aqui é um dos que eu retive. Infelizmente, depois que nós acabamos, a prefeitura, a nossa administração acabou, veio um governo do PITA, que é um governo de direita, apoiado pelo Maluf, e destruiu tudo, né? E todo esse material que eu estou mostrando para vocês, que estava à disposição da escola, tudo isso foi queimado, né? Quase nada restou. Eu trouxe ainda um pouco comigo, mas outros colegas também, mas quase nada restou. E aí, uma coisa importante também é que cada área do conhecimento definia a sua própria visão de área, porque era preciso respeitar a área do conhecimento. Então, era o trabalho interdisciplinar voltado para a desopacização da realidade, mas a partir do respeito da própria área. Então, a gente tinha a visão de área, e a visão de área era estruturada em 4 partes, em 5, né, na verdade, né, que estou mostrando para vocês aí. Então, as visões de área eram organizadas em reflexões sobre a história da área, no caso português, ciência, história, matemática, enfim. Concepção da área, a estrutura da área, a organização da área e uma conclusão final, né, que cada visão de área tinha. Ou seja, então a área tinha que se organizar para dar conta desse projeto Inter. Então, a área não podia se perder no meio desse trabalho. Então, a perspectiva interdisciplinar em Freire é muito distinta de outras abordagens sobre a interdisciplinaridade. E aí eu mostro, desculpa, né, e aqui teria outras partes, aqui, né, o caderninho tem outras partes, enfim, né, que depois, se for do interesse de quem estiver me ouvindo, né, depois a gente pode mostrar esse material com mais tempo, enfim, né? E eu sei que meu tempo já está encerrando, então, só para acabar, né, enfim, esse texto do Freire está presente num livro que chama Pesquisa Participante, do Carlos Henrique Brandão, de 81. Em 2006, foi reeditado um outro livro sobre a pesquisa participante também, que é toda uma contribuição do Freire e do Fausto Borda, né? Enfim, o colombiano Fausto Borda, e a outros, enfim, mas fundamentalmente a pesquisa participante a partir da América Latina, como a pesquisa participante ela tomou o mundo, né? Enfim, a partir de uma outra visão, que não é mais uma visão neopositivista, como costuma acontecer com Kurt Lewin e outros tantos pesquisadores de campo, né? Que vem de uma perspectiva eurocêntrica, enfim, colonizadora, enfim. Então, a perspectiva freiriana, do Fausto Borda e de outros tantos pesquisadores latino-americanos é pela libertação, e é um pouco disso que eu queria trazer para vocês, tá? Muito obrigado, uma boa noite para todos. Muy buenas tardes para todos desde Colombia. Un saludo a toda esta importante colectividad que está pendiente de resolver la pregunta acerca de la investigación desde la perspectiva de Paulo Freire. Yo quisiera adelantar 4 elementos antes de llegar a Bogotá. Estoy aquí en el aeropuerto de Cali, Bogotá, Colombia, y quisiera decir primero que hay que tener en cuenta la perspectiva epistemológica, ontológica, ética y política desde la cual se hace la propuesta de investigación a través de la metodología de la investigación-acción o de la metodología
de la propuesta freiriana, que más que una metodología es una concepción del mundo y una forma de trabajar para lograr construir visiones nuevas del mundo. Son presupuestos acerca de las realidades desde el punto de vista ético, son presupuestos acerca de la ética desde el punto de vista de los valores, son presupuestos acerca de cómo se construye conocimiento a partir de una superación de visiones ingenuas y de visiones naturalizadas de realidades sociales que han sido construidas en contextos de injusticia, en contextos de desigualdad, en contextos de opresión. En educación ha predominado un tipo de investigación positivista que habla de neutralidad valorativa,